Muito bom dia, pessoal. Mais uma live aí da nossa assinatura do Opções de Ação. Hoje, dia 21/7/2026, terça-feira, meio-dia e 6. E galera, antes da gravação aqui, a gente estava debatendo. Eu vou falar um pouco de cenário até o Massaro chegar, porque ele me mandou mensagem dizendo que ia atrasar um pouco, e tudo bem. E, sinceramente, pessoal, eu acho que nós estamos num ponto de mudança de comportamento. Pelo seguinte, quinta-feira eu fiquei na tela e vi um fluxo gringo levemente vendedor. Levemente assim, eu achei um fluxo xoxo pelo dia. E até aí tudo bem. Da minha metodologia em relação à metodologia da bolsa, dá uma diferença de um bi e meio até 2 bi para mais ou para menos, pode acontecer. Porque que acontece? Eu já falei isso algumas vezes, mas vale a pena repetir. A bolsa separa o saldo por comitente. Tudo aquilo que é gringo pelo CNPJ versus tudo aquilo que é nacional pelo CPF ou CNPJ. E eu separo excluindo além do comitente, porque não dá para saber o comitente. Além da bolsa, só a bolsa tem essa informação. Eu separo pelo comportamento de execução. Por exemplo, quando está executando por um algoritmo, vamos supor um TWAP que executa uma compra ou uma venda de 200 ações ou opções num determinado período de X tempo. Isso é um algoritmo chamado TWAP, que vai executar um número de ordens fracionadas ao longo do tempo, em função do tempo. Por exemplo, cada 1 minuto ele executa a compra ou a venda de 1.000 ações ou 1.000 opções. Esse é um exemplo de algoritmo. Para uma pessoa usar um algoritmo, naturalmente precisa ter uma estrutura um pouco mais cara. Se é um algoritmo que está sendo executado por muito tempo, tem uma maior probabilidade de ser um investidor grande. Afinal de contas, se você tem 5.000 ou 6.000 posições para comprar ou para vender, dependendo da ação, você consegue fazer isso de uma única vez. Então, a minha forma de contornar essa questão de não ter o comitente da bolsa é separar por comportamento. Tudo aquilo que é executado por algoritmo e num volume maior do que a média do volume de pessoas físicas, eu considero investidor que eu chamo de fluxo forte. E isso vocês não têm informação, que é uma informação interna minha. E dentro do fluxo forte, eu separo se é institucional ou se é gringo, de acordo com a forma que está executando ou a corretora. Então, às vezes, dá uma diferença. Só que nesses 2 últimos dias, na verdade, nessa última semana, foi bastante controverso para mim. Porque para mim, no semanal, eu não lembro se eu fiz áudio de fluxo essa semana ou não, mas adiantando para vocês, o gringo nessa semana vendeu, setorialmente falando, e vendeu de forma generalizada. Eu separei um print da planilha aqui para falar para vocês na live. Peraí, deixa eu só encontrá-lo aqui que eu estou fazendo 312 coisas. Ó, de forma setorial, a gente só teve, pessoal, compra no IMAT. De resto, teve venda no Ibov, ICO2, Small, Icon, IDIV, Utility, IX, Imob e Finance é, Index, que é o índice, né? E o SE. Então a gente teve venda em todos esses setores. Foi uma venda de baixa intensidade, de baixa para média. A maior venda veio aqui em Ibov, né? De média intensidade. Segunda maior venda e-finance, que foi uma venda de média para baixa intensidade, e depois IDIV e ICON, que foram vendas de média intensidade. Todo o restante foi venda de baixa intensidade. Até aí, por que que eu falo para vocês avaliarem o comportamento das coisas? Que o comportamento às vezes é mais importante do que o saldo. Veja o histórico. A gente teve 3 semanas consecutivas de compra
e uma semana de venda pequena. Enquanto essa venda não tiver uma alta intensidade, eu não vejo motivo para pânico. Para mim, particularmente falando, apesar de já ter perdido o contexto gráfico em termo técnico, como o Thiago muito bem postou lá no grupo, eu vou explicar isso daí. Para mim, ainda não, eu não considero perda de mercado e perda na minha tese, tá? Eu, apesar de tudo, eu ainda mantenho a visão do vídeo que saiu sexta-feira lá no canal, que eu gravei na terça, porque eu acredito que seja uma questão de ponto de preço. Por quê? Porque a gente teve 3 semanas de compra de alta intensidade e uma semana de venda de média para baixa intensidade. Então, até aí é giro, realização de lucro, reajuste de posição, nada que desabone. Uma outra coisa importante a ser dita é o seguinte: o que que acontece? Até uma empresa, quando a gente olha o cenário gráfico, todo mundo sabe o seguinte: suporte, resistência, canal de alta, canal de baixa, média móvel, volume financeiro e indicadores. Todo mundo que opera gráfico no mundo tem essas mesmas informações. Então, o suporte não é um suporte porque o Fanta acha que é um suporte. O suporte é um suporte porque bateu a mínima de preço que não se repetiu. Vou dar um exemplo para vocês entenderem aonde eu quero chegar e calma que no final vai fazer sentido. Essa tela aqui. Cadê vocês agora? Aqui. Ó, o que que acontece? Agora, deixa eu tirar o zoom daqui que tá me atrapalhando. Peraí. Ó, no Ibov no diário, a gente estava ali na região entre 166 e 174, que era a lateralidade. Na sexta-feira passada, foi rompido a lateralidade com candle de força. O movimento técnico seria até a média de 8, média de 9, que é a média de curto prazo. Se a gente colocar as médias aqui, cadê? Pô, tiraram o negócio daqui, velho. O Profit fica atualizando, muda tudo de lugar. Cadê o olhinho aqui, caramba? Thiago chegando aí. Tiagão, nessa versão do Profit, você tá ligado onde fica o olhinho lá que colocava os indicadores, cara? Ele tinha um olhinho por aqui. Caramba, eu não tô achando. Bom, enfim, pessoal. A média em termos técnicos, ela já foi perdida. Eu só não sei aonde está o botão no Profit aqui nessa atualização, mas assim que eu encontrar, eu coloco novamente. Então, em termo técnico, a gente, olhando graficamente, pela teoria de gráfico, o que que tem? A gente retornar até a lateralidade aqui do 166 do 274. Porém, o que que eu vejo de diferente e por que que eu ainda acredito na alta do mercado? Porque na quinta e na sexta, a minha forma de ler fluxo viu venda viu venda e viu venda com volume xoxo. No divulgado pela bolsa, entrou 2,6 bi. Então, assim, cara, o comportamento do gringo tá mudando e partindo do princípio que todo mundo tem o mesmo ponto de suporte e resistência, faria sentido enganar o mercado. Porque aí o que acontece? Perde o ponto de preço, porque perde as médias. O pessoal estopa a posição, porque colocou stop técnico ali atrás da média.
e coisas do tipo. E aí o que acontece? Como todo mundo tirou as ordens, porque todo mundo estopou, o mercado fica leve. Aí vem e dá a porrada para cima. Por isso que eu comentei no áudio lá com vocês. Existe a perda de suporte com fluxo gringo e a perda de suporte sem fluxo gringo. Para mim, aonde a gente teria perda de fato? Se perder aqui os 170, 647,5. Por quê? Porque foi o ponto em que começou, tecnicamente falando, esse movimento de alta. Porque o que que aconteceu? Aqui nesse candle, que eu estou passando o mouse do dia 8, a gente teve a mínima do movimento de curtíssimo prazo. Essa mínima foi negada pelo candle do dia 9 e se confirmou como mínima. Afinal de contas, abaixo dela, a gente só tem esse candle aqui do dia 1/7. Isso eu estou falando do curto prazo. Aí teve o movimento de impulsão que estaria formando um pivô de alta. A correção saudável seria até aqui mais ou menos, onde teve inclusive um candle doji, ou seja, indecisão de preço. A indecisão de preço não teve força compradora, porque aí, tecnicamente falando, e quando eu digo tecnicamente, é em termos de análise técnica, a gente teria que ter esse movimento aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar o desenhador aqui. Deixa eu ir novamente. Ó, tecnicamente falando, o que é um pivô de alta que eu comentei lá no vídeo? Te- Tecnicamente seria isso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Tecnicamente, quando a gente fala de movimento de pivô, seria o seguinte: fez esse fundo, aí teve o candle de impulsão, depois teve o candle de ignição. Aí faz a alta, faria uma correção até aqui mais ou menos, e aí no próximo movimento faria um topo mais alto do que o topo anterior, mais alto do que o topo aqui de sexta. Isso é o que o pessoal chama de pivô de alta, porque aí seria o seguinte: isso eu tô falando de análise técnica clássica, tá? Inclusive tem um cara chamado Port Trader que tinha um operacional baseado nisso. E aí ele ficou famoso por conta disso, que tem aquele meme do eu quero muita linguiça e tal. Depois vocês pesquisem aí na internet. Mas enfim, tecnicamente falando, quando tem esse movimento que eu desenhei em formato de N, é formado e rompido um pivô de alta. E aí a ideia é o seguinte: a partir do momento que rompe esse pivô de alta, isso que era uma resistência, pela lei da bipolaridade, passa a ser um suporte. E aí o mercado começaria a trabalhar usando como piso essa região aqui e oscilaria para cima. Isso tecnicamente falando. O que que aconteceu? O mercado pegou essa tese, que é a tese que eu tinha no vídeo de sexta, falou: "Ah, o Fanta gravou o vídeo antes da coisa acontecer. Eu caguei para ele, eu vou fazer o que ele quiser, o que eu quiser." Então pode ser que o mercado faça, no final das contas, esse movimento aqui. Ele fez o movimento de alta, aí ele nega a formação do pivô, bate aqui no suporte do 169, e aí se perder esse suporte, aí sim eu concordo que pode ter perdido o movimento. Por quê? Porque aqui em termos de desenho gráfico é o limite para a gente formar o pivô. Porque aí pode acontecer o cenário pessimista, que é o cenário que eu acho que não vai acontecer e eu vou explicar por quê. Esse é o cenário que eu acho que vai acontecer. Ele vai bater aqui até no 169, 170 e vai voltar a subir. Se isso não acontecer, o que que pode acontecer?
Peraí, deixa eu sair aqui. As paradinhas de fluxo. Vai embora, filho, vai. Se não acontecer isso que eu estou esperando, o que aconteceu? A gente teve um, um movimento de alta, a gente teve um movimento corretivo, esse movimento corretivo se estende abaixo disso. Aqui faz uma alta, mais ou menos nessa região, porque a projeção de Fibo mais baixa do que a alta anterior, e aí é pernada para baixo. Nós vamos testar a Ibovespa fora da lateralidade, porque tem que entender o seguinte: o mercado, pessoal, é como se fosse uma mola. E essa mola, quando ela fica em movimento lateral, é o que o pessoal fala de período de acumulação. Tanto compra quanto venda ficam atuantes durante o período de acumulação. E ao longo do tempo, de tempos em tempos, uma das forças vai definir. Então, perdeu 170 é um cenário. Não perdeu 170 é outro cenário. Para mim, eu ainda acredito no cenário de não perder os 170 pelo seguinte: a gente não teria esse mercado com uma entrada de 2,6 bi. Vale a pena lembrar os senhores e senhoritas, eu vou estar puxando aqui até do próprio site. Deixa eu ver se eu tiver. Ah, não, eu tô com a planilha aberta aqui. Ó, eu ainda não coloquei os dados, tá? Eu coloquei dado até dia 14. Falta eu atualizar. Eu tô preguiçoso pra caralho. O gráfico pode estar negando, mas o fluxo ainda tá comprador. Se eu fosse atualizar junto com vocês aqui, seria o seguinte: deixa eu só abrir o site, até para vocês verem como funciona. Peraí, deixa eu puxar um coisa novo aqui. Ó, aqui é onde eu pego os dados da bolsa. Falta eu lançar então esse 58 e esse 2,6 de hoje. Então, pessoal, se a gente olhar em termos de saldo, o mercado está muito. Deixa eu ver qual tela vocês estão vendo. Se a gente olhar em termos de saldo, o mercado ainda está muito comprador, cara, para um mercado que está perdendo faixa de preço. O que eu acho que está acontecendo é justamente isso. É nego que estava com stop ali e está encerrando posição porque está se deixando levar pelo cenário político. E isso eu estava comentando fora da gravação. A única coisa que eu tô com saudade de Ribeirão em relação a São Paulo é o seguinte: eu conheço bastante gente de mercado e todo mundo que eu saio para almoçar, para jantar ou para fazer qualquer coisa, não tá falando de outra coisa a não ser cenário eleitoral. Cara, tá um nojo você sentar em qualquer mesa. Os caras não têm outro assunto. Ah, porque o Lula, porque isso, porque aquilo, velho. Isso é o seguinte: te faz parecer extremamente intelectual, te faz parecer extremamente culto, mas não coloca dinheiro no bolso. E eu acho que o gringo está operando exatamente isso. Enquanto o institucional fala, enquanto sai manchete de que tudo vai dar errado, o gringo está injetando dinheiro com o mercado caindo. E aí o que acontece? Eles estão comprando barato, depois começa a ter mudança de expectativa nas pesquisas, e só de ter a mudança de expectativa traz otimismo no mercado. Aí o gringo que comprou barato nesse fundo que está se formando vai começar a vender para o institucional. E aí, na hora que sair de fato o resultado, o mercado corrige de novo. Então, assim, eu não acho que nós vamos ter uma grande alta. Eu acho que nós vamos trabalhar em patamar de preço um pouco mais altos do que a lateralidade anterior, se o gringo continuar com esse comportamento. Porque o que acontece? O gringo está colocando saldo comprador, mas a agressão
pode estar vendedora. Imagina o seguinte: você vem e coloca um pouco de dinheiro. O pessoal aqui em cima bate venda, segura preço. Você vem e coloca um pouco de dinheiro. O pessoal aqui em cima bate venda. Uma hora, esse pessoal que está aqui em cima vai cansar. E aí o que acontece com o preço? Dá porrada de uma vez. E isso que eu comentei com vocês é o que algumas pessoas chamam de zona de liquidez. Por isso que tem algumas zonas de preço que você fica, tal ação não sai do lugar. E aí, de repente, ela sai do lugar e anda X% para cima ou para baixo. É justamente por isso. Porque tem lote vendedor enquanto tem gente comprando, ou tem lote comprador enquanto tem gente vendendo. E aí, quando acaba esse lote, o preço é obrigado a andar por uma questão de demanda e oferta. Isso não é achismo, isso é execução. É assim que funciona. Então, até que o fluxo mostre venda, cara, eu continuo otimista. Embora, na minha interpretação, a gente tenha uma semana vendedora, que foi a semana que passou, e fluxo, eu percebi o seguinte: se você não opera o day trade, olhar o dia, não faz muita diferença, porque ele pode comprar segunda, terça e quarta e vender quinta e sexta o que ele comprou nos 3 dias e mais um pouco. Então eu prefiro olhar no semanal justamente por conta disso. Então, assim, sinceramente, para mim, o gringo tá só esperando o pessoal que opera média móvel cansar. E aí o mercado dá uma retomada, pelo menos ali nos 184 mil, tá? Fanta, o que que você tá operando? Concordo. O que que você tá operando? Particularmente, eu não estou operando nada. Eu estou gravando conteúdo, eu estou numa fase criativa muito boa e eu estou muito focado na estruturação do Fantrade, tá, pessoal? A primeira edição, eu agradeço a cada uma das pessoas que comprou, porque não tinha produto, eu não sabia quais iam ser os módulos, eu não sabia que dia ia começar, eu não sabia que dia ia acabar, eu não sabia nada. E mesmo assim vocês compraram, eu agradeço muito por isso. E nessa segunda edição, em respeito a vocês que compraram a primeira, eu quero fazer extremamente organizado. Então, as 2 últimas semanas, eu confesso para vocês que eu estou olhando o fluxo em termos de saldo e estou olhando o fluxo quando alguém pergunta. Mas eu estou 100% focado em fazer um bom produto no Fantrade para que vocês tenham a melhor experiência agora nessa segunda turma. Porque quem comprou a primeira automaticamente tem a segunda inclusa. E nessa segunda vai ser uma coisa que vai ter processo com começo, meio e fim, vai ter os módulos bem definidos por assunto. Não vai ter aula que vai se perder no assunto, porque muitas vezes também eu fiz isso porque faz parte de mim. Alguém fazia uma pergunta nada a ver com o assunto que eu estava falando, aí eu dava uma volta gigantesca e depois voltava para o assunto, como eu estou fazendo agora, inclusive. Eu não tenho como evitar, eu sou uma pessoa prolixa na didática e por isso o Massaro tá para me ajudar nessa parte de organização. Então confesso para vocês que eu não tenho olhado muito o mercado. Agora, cara, tá uma queda de 0,53. Ou melhor, não vamos ficar chutando coisa, vamos direto para a tela. Deixa eu voltar aqui. Sexta-feira foi dia 17, deixa só sair os. Ô, Santa, acabou de vir uma notícia aqui, que o Trump colocou mais 60 taxas, 60 taxas em 60 países. Pode ser que vai acontecer do igualzinho que aconteceu no passado. Ele colocou taxa em todo mundo, o gringo veio para onde? O Brasil. Então, aí vamos fazer um estudo lógico aqui. Vamos parar de achar as coisas e vamos trabalhar com fatos. E Isso, exatamente. dia 17 foi que dia? Dia 20, dia 16, dia 17. Foi o candle do Doji. Mercado caiu 0,06. Quem estava comprando e quem estava vendendo aqui?
institucional vendendo pelo cenário político e gringo comprando. O mercado caiu pouco, não foi porque tecnicamente parou na projeção de FIBO. Isso aqui é confluência, quando o gráfico fala a mesma coisa do fluxo. Mas para pensar no contexto. O Doji veio exatamente na região de ouro de FIBO, que é onde deveria. E tecnicamente, se a gente fosse querer ser ainda mais técnico, ó, a gente tem até, deixa eu puxar aqui para vocês. O que que é isso aqui? 38,2. É, posição, cadê? É que eu tô muito cego, mas a gente tem aqui uma correção por FIBO no 170,168. Então, até esse ponto, pessoal, é até graficamente saudável. A questão de quem estuda gráfico é o seguinte: o pessoal estuda gráfico de uma maneira que quer que o mercado faça exatamente igual ao desenho que está no livro, que respeita a média exatamente como ela foi desenhada. E não é assim que funciona. Se na prática fosse um negócio 100% exato, ninguém precisava pensar, era só executar conforme estava no sistema. E a gente sabe que sistema pelo sistema não dá dinheiro. Então, assim, o que que eu vou olhar em vez de ficar olhando pesquisa, em vez de ficar olhando o resto? Eu vou ficar olhando o saldo. O que que eu acho que vai acontecer? Vai ter uma piora do Lula em questão de aprovação. Vão inventar alguma narrativa qualquer, seja de tarifa, como o Thiago falou, seja de política, como eu estou falando que pode ser. O mercado dá uma respirada até o 184 e volta a cair, ou volta para a normalidade. Agora, o que que pode mirrar essa tese? Se começar a sair fluxo. Pelo que eu li, a próxima semana, né, que de segunda saiu o de quinta, o de sexta, né? E agora na segunda, isso, que é 2 dias anteriores, né? O de amanhã vai sair do dia 18. 18 é isso? Não, o de amanhã vai sair do dia 20. Perdão. 18 foi final de semana, por isso que eu estava confuso. É, eu vejo o fluxo dos próximos dias 20, 21 e 22 como negativo. Só que em parte de fluxo gringo, tá? Só que a grande pergunta para mim não é se ele é negativo ou positivo. É se ele é negativo ou positivo de quanto? Porque se está entrando 2 bi e em 4 retiradas sair 600 milhões, 500 milhões, 1 bi e pouco, o saldo continua positivo. Por isso que quando eu bato insistentemente na tecla, não olha só o saldo, não olha só o que sai com foguetinho lá no WhatsApp, que eu vejo os caras postar todo dia. Gringo tirou não sei quantos milhão, gringo colocou não sei quantos milhão. E isso isoladamente não significa porra nenhuma. Vocês precisam ver o comportamento, aonde eles estão, o quanto eles estão tirando e o quanto eles estão colocando. Porque até por uma questão de liquidez, eles jamais vão colocar de forma sequencial, assim como eles jamais vão tirar de forma sequencial. Pode perceber que naquela retirada que teve do dia 19 do 4, 14 do 4 até o final do mês 6, a gente teve retiradas e em sequência, mas também teve dias de compra, justamente para o cara que acompanha todo dia não ficar à mercê do direcional. Porque aí o que acontece? O cara tá agarrado numa posição que começa a dar errado, e aí ele começa a ver a esperança. Tipo assim, 4 dias de retirada de 1 bi. Aí tem um dia que tem uma entrada de 400 milhões. Aí o cara, pô, agora vai. Depois tem uma entrada de 20, 30 milhões e mais 4, 5 dias de retirada de 1 bi.
É assim que ele faz, tanto na compra quanto na venda. Vejam que assim, os números mudam, mas o comportamento de venda que ele teve está se repetindo igual em comportamento de compra. Ele está colocando saldos maiores e retirando saldos menores. Por isso que, independente do ponto de gráfico, eu acredito ainda na alta de mercado. Fanta, então você está menosprezando o gráfico porque o fluxo está comprando? Não. Eu estou dando menos importância para o gráfico porque é uma questão de lógica. O saldo existe porque para toda compra tem uma venda. Se estão colocando mais dinheiro e tirando menos, uma hora quem está vendendo vai ter que parar de vender, porque o dinheiro é finito. Agora, o motivo que isso vai acontecer, eu não sei. Isso quem sabe é economista. Eu não sou economista e nem pretendo ser, porque esse é o grande problema que eu vejo. O pessoal começa a achar que sabe alguma coisa e aí começa a ignorar os fatos para fazer a opinião prevalecer. Por exemplo, eu tive a humildade de postar meu vídeo no sábado e eu escrevi, galera, eu acho que eu acertei o movimento, mas eu errei o timing. Porque aonde eu achei que o mercado fosse parar, não parou. O gringo discordou de mim. E aí, quando eu tive certeza que ele tinha discordado de mim, a bolsa divulga uma entrada de 2,6 bi. Então, assim, o fato é, a verdade da verdade, só a bolsa tem em tempo real. O que a gente faz são técnicas para tentar reduzir a assimetria de informação. Mas o dado real é só a bolsa que tem. E galera, sinceramente, contra saldo não há argumento, porque saldo é o que mexe preço. Não é uma questão de achismo, não é que eu estou defendendo o fluxo. É porque é assim que funciona. Você recebe o seu salário e aí você paga suas contas. Se você tem mais contas do que salário, você vai dever. Se você tem mais salário do que conta para pagar, vai te sobrar dinheiro. Se te sobrar dinheiro, você faz mais coisa. Se te sobrar dinheiro, você sobe. Se você tiver mais dívida do que salário, você cai. O mercado é a mesma coisa. Cara, é exatamente a mesma coisa de economia real. E assim, é, fica até um pouco repetitivo, às vezes um pouco chato para quem está ouvindo, porque não tem muito mais o que dizer. Ah, tecnicamente abre espaço porque perdeu o suporte. Concordo, pode acontecer. Só que para isso precisa ter fluxo, porque não tem como movimentar preço se não tiver compra e venda. E sinceramente, é por isso que é bom fazer live, cara. Eu tô olhando de uma forma que eu não olharia. Falou, Marcelão, tamo junto. Eu tô olhando de uma forma que eu não olharia se eu não estivesse fazendo live com vocês. E, cara, parar ali naquele ponto, pode ser que o gringo esteja defendendo preço de alguma coisa, porque vamos ver como sai o saldo dos próximos dias. Eu acredito que no dia 20, 21 e 22 deve vir ou pouco comprador ou vendedor. Mas se vier comprador, é ainda melhor, porque aí é sinal de que ele está defendendo região de preço. Aí vai acontecer o que eu mais gosto, que é mercado caindo com gringo comprando. Aí nesse cenário, e veja bem o que eu disse, somente nesse cenário pode valer a pena dar uma estudada em qual longa de ativo bom e qual dentro do dinheiro, para você não sofrer com o efeito do teta. Por quê? Porque gringo comprando com o mercado caindo, uma hora a venda acaba e uma hora o mercado tem que vir para o lado de quem tem dinheiro. É simples. Manda mais é quem chora menos, quem pode mais. Essa é a questão. Quanto a isso, não tem muito o que dizer. Eu sou muito sincero com vocês quando eu digo.
Eu não sei como é que tá o Trump, eu não sei como é que tá a questão macro. É, pode estar diferente por X ou Y motivo, mas para mim tá tudo resumido a fluxo. E até que o cenário mude, eu não tenho motivo para mudar de ideia. Eu só não estou fazendo operação justamente porque eu estou focado no fan trade, embora a gente fez duas operações recentes, né, que foram Ambev e VEG. E ambas estão fora do dinheiro, estão andando muito bem. Suzano também foi uma excelente escolha dos nossos robôs. Então, assim, as operações estão em aberto, recente, estão andando bem. As que estão dentro do dinheiro, a gente vai fazer rolagem e não tem muito o que evoluir daí. Pessoal, dúvidas, perguntas, sugestões? Legal, parece que ninguém tem nenhuma questão. O Massaro, pelo jeito, deve ter enrolado lá. Não quero abrir operação nem nada disso sem ele aqui, até para a gente não sair do nosso padrão. Então, do mais, a gente se vê na próxima terça-feira. Valeu, pessoal, tamo junto. Eu vou encerrar a gravação aqui, vou ficar 2 minutinhos, caso alguém queira trocar uma ideia fora da gravação. Tamo junto e até a próxima terça. Valeu.